Olá, meus pimpolhos, tudo bem com vocês? A graça e a paz, que Deus abençoe cada dia de vocês, que Deus abençoe vocês grandemente. Então, eu vou mostrar uma coisa pra vocês, meus pimpolhos. Olha essa caixinha. Essa caixinha, ela tá cheia de letras, tá vendo? Cheia de letras. E eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Se eu jogar essa letra pra cima, aqui em cima da mesa, ela vai cair e ela vai formar um livro? Você acha que se eu só jogar a letra pra cima e ela cair aqui já vai formar um livro? O que vocês acham? Vamos tentar pra ver o que acontece? Vamos lá. Ó, caiu as letrinhas. Ué, mas não formou nenhuma palavra. Não formou nenhum livro. Por quê? É claro que pra gente escrever um livro, a gente tem que colocar todas as letras, as frases dentro da folha, na folha, pra formar um livro, né? A gente tem que colocar. Não basta a gente jogar as letras lá pra isso acontecer. E da mesma forma, foi com o nosso mundo. Você acha que quem criou o nosso mundo? Deus criou o nosso planeta, né? Deus criou a Terra. E você acha que ele criou por um acaso? Ele simplesmente jogou as coisas lá? Não, ele criou tudo que tem aqui no nosso planeta, tudo que tem na Terra, né? Todos os seres vivos, todas as coisas. Foi ele quem criou e não foi por acaso. Agora, eu quero falar para vocês sobre a Bíblia. A Bíblia, lembra que eu falei que tem vários livros? 66 livros tem a Bíblia, né? E hoje a gente vai falar dessas histórias que tem dentro da Bíblia. Eu já expliquei para vocês o que é geração, que é um grupo de pessoas que vivem numa mesma época, né? E que a Bíblia foi escrita por várias gerações. Por isso ela contém várias histórias, não é verdade? Então hoje eu vou explicar para vocês, eu vou ensinar para vocês várias histórias e como vocês aplicam ela no dia a dia de vocês. Amém? Vamos ler então a história? Hoje nós vamos falar sobre o Deus da criação. Nós falamos sobre o Deus de gerações, que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Gerações significa um grupo de pessoas que vivem numa mesma época. E nós vimos que a Bíblia, ela foi escrita em várias épocas diferentes, né? Por várias pessoas diferentes. Então, a Bíblia, ela é dividida em duas partes. Ela é dividida, ó, a minha Bíblia, lembra da minha Bíblia? Minha Bíblia, ela é dividida em duas partes. Ela é dividida pelo Novo Testamento e o Velho Testamento, o Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento, ele conta a história do povo de Deus, do povo de Israel. É o Antigo Testamento. E o Novo Testamento é a história de Jesus. E isso, ela é dividida em duas partes. E a gente vai aprender muitas histórias hoje que está escrito lá no Antigo Testamento, que é a história do povo de Deus, o povo de Israel. Vocês querem aprender essas histórias comigo? Vamos lá? A gente vai começar pelo livro de Gênesis, tá? Então, vamos orar, porque nós vamos ler a palavra de Deus, amém? Então, vamos lá, vamos pôr a mãozinha no coração, fechar os olhinhos. Senhor Jesus, que essa palavra, Senhor, venha revelada no coração de todos que estão assistindo esse vídeo, Senhor. Abra os nossos corações, Senhor, para ouvir a sua palavra, Senhor. Tira, Pai, as escamas dos nossos olhos, Senhor, os ciscos dos nossos olhos, para que a gente possa ver através da sua palavra, ver e ouvir o Espírito Santo conversar conosco neste dia. Senhor, eu declaro, Senhor, que essa palavra, ela é forte, ela é poderosa. A sua palavra é poderosa e ela vem, Senhor, para mudar as nossas vidas, para transformar o ambiente onde todas essas crianças estão, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos lá. Agora eu vou ler para vocês na Bíblia, Gênesis do 1 e 2. Vamos lá. Porque é o Deus da criação. Então, lá na Bíblia está escrito assim: no começo, Deus criou o céu e a terra. Então, Deus disse que haja luz. E a luz começou a existir. Deus pôs na luz o nome de dia.
Muito bem, isso mesmo. E na escuridão, ele colocou o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. E esse foi o primeiro dia. Muito bem. Então Deus disse que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu, e a noite passou e veio a manhã. E esse foi o segundo dia. Aí Deus disse que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam ajuntado, ele pôs o nome de mares. Em seguida, ele disse que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutos. E assim aconteceu. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o terceiro dia. Então Deus disse que haja luz no céu para separarem o dia da noite. E fez também as estrelas. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o quarto dia. Depois Deus disse que as águas fiquem cheias de todos os tipos de seres vivos e que na terra haja aves que voam no ar. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o quinto dia. Muito bem. Então Deus disse que a terra produza todo tipo de animais domésticos, selvagens e que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus viu que o que havia feito era bom. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou dizendo: tenham muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. Esse foi o sexto dia. Assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo o que há neles. E Deus viu que tudo que havia feito era muito bom. E no sétimo dia, Deus descansou de todo o trabalho que havia feito. E foi assim que o céu e a terra foram criados. Amém? Amém, Senhor, a sua palavra é poderosa. Então, vamos lá. Deus criou todas as coisas, né? Todas as coisas. E o que é engraçado, muito legal, é que o primeiro livro da Bíblia é Gênesis, né? Gênesis. E Deus criou todas as coisas. E lá diz que ele criou todas as coisas. E o último livro da Bíblia é o Apocalipse. E no Apocalipse também diz que ele criou todas as coisas. Lá em Gênesis, que a gente acabou de ler, está escrito: assim Deus terminou a criação do céu e da terra e de tudo o que neles há. E foi assim que o céu e a terra foram criados. E lá em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, está escrito assim: Senhor nosso é nosso Deus, tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas por tua vontade, elas foram criadas e existem. Então, no primeiro livro da Bíblia está escrito que Deus criou todas as coisas, e no último livro da Bíblia também está escrito que Deus criou todas as coisas, né? Vocês acham que a Terra ela foi criada com uma explosão? Porque tem alguns cientistas, outras pessoas que acreditam que a Terra foi criada por uma explosão, o Big Bang, né? Os estudiosos, eles dizem isso, mas a Bíblia diz que não, que não foi assim, não foi uma explosão. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas através da palavra dele, através da palavra. Deus criou através da palavra. A vida, ela não veio do nada. Ela não veio do nada. Ela veio através da palavra de Deus. Só Ele tem o poder de dar a vida. Ele é a vida. Só Ele tem o poder de dar a vida. Ele é a vida. E Ele criou pela palavra. Deus, Jesus, Ele criou tudo. E Jesus disse lá em Mateus
que Deus criou todas as coisas. Ele criou as árvores, ele criou as aves que voam, os animais que rastejam. Isso Jesus disse que ele criou. E ele disse que ele criou e ele cuida de todas as coisas que ele criou. Amém? Ele cuida de todas as coisas. Então, assim, ele deve ser muito poderoso, porque como que ele cria e ele cuida de tudo? E lembra que eu falei pra vocês no outro vídeo que ele sabe, ele conhece a geração que passou, a do papai, a do vovô, a do papai, a da mamãe e a nossa, e ele conhece tudo e cuida de todos, de todos. E ele cuida das árvores, ele cuida dos animais, não só das pessoas. Ele é muito poderoso. Pela palavra, ele criou todas as coisas, porque ele falava toda vez assim, você viu que eu li? E aí tava assim, e ele disse, então ele falou, a palavra saiu da boquinha dele, né? Então tá, então se ele falou e ele é poderoso e ele criou todas as coisas, então o que nós temos que fazer? Nós temos que crer na palavra dele. Se está escrito na Bíblia a palavra de Deus, nós temos que confiar nela, nós temos que acreditar nela. Por quê? Porque a palavra dele não mente, Deus não mente, ele só fala a verdade. Porque ele disse que ele ia criar e ele criou, ele disse que ia cuidar e ele está cuidando de nós. E você sabe que lá na Bíblia está escrito 8 vezes, em Gênesis, está escrito, nessa parte que eu li para vocês, está escrito 8 vezes, e disse Deus. E Deus disse 8 vezes. Você sabe por quê? Porque o que ele fala acontece. Por isso que nós temos que crer na palavra dele. Se está escrito lá, vai acontecer. Primeiro ele falou. Ele falou, e Deus disse, tá escrito lá, e Deus disse, haja luz, e houve a luz. Então, se a palavra de Deus tá escrita amém, é porque é amém, entenderam? Porque Deus não criou a terra assim por mágica. Ele não tinha uma varinha de condão e foi lá e pim, 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 e criou a terra. Não, foi pela palavra dele, entendeu? Por quê? E disse Deus, haja luz. Ele criou a luz. E disse Deus, separe-se da terra e do céu. E aconteceu. No terceiro dia, e disse Deus, separem-se as águas da terra. No quarto dia, e disse Deus. E assim foi. E assim a Bíblia inteira. E disse Deus. Amém? Ele criou todas as coisas e nós temos que confiar na palavra dele. Amém? Amém. Então tá bom. Agora vamos lá. Ele criou de uma só vez. Ele foi lá e falou assim, eu quero tudo, eu quero sol, a luz, a noite, as estrelas. Não, ele criou no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, ele foi criando em dias diferentes. Lembra que estava escrito assim? E veio a noite e depois o dia, aí veio o segundo dia. E aí ele terminou o segundo dia como? Veio a noite e o dia, né? E assim foi seguindo. Então Deus é poderoso e ele não faz de uma vez na nossa vida. Às vezes, Deus ele tá no controle de todas as coisas. Ele cuida de todas as pessoas, de todo mundo. Ele tá no controle da sua vida. Mas ele não faz na hora que a gente quer. Sabe por quê? Porque às vezes a hora que a gente quer não é a hora legal para aquilo acontecer. Só quem sabe o dia e a melhor hora das coisas acontecerem na nossa vida é Deus. Então ele vai fazendo às vezes aos poucos. Então, às vezes a gente fala assim, poxa, eu tô orando para Deus curar uma doença, eu tô orando para Deus mudar a situação na minha escola, ou então eu tô orando para Deus mudar a situação do casamento dos meus pais, né? E aquilo não acontece, mas eu quero falar uma coisa para vocês, se aquilo não aconteceu ainda, é porque não é a hora certa. Vocês têm que saber esperar. E esperar. A mamãe e o papai às vezes não falam assim, agora é hora de comer. Agora é hora de brincar. Agora é hora de tomar banho. Então, na hora de brincar, dá para tomar banho? E na hora de tomar banho, dá para comer? Não dá. Então, Deus sabe a hora certa de todas as coisas. Tá bom, gente?
Deus sabe todas as coisas. E se não aconteceu, continua orando, não para não. Continua firme na sua fé. Porque a palavra dele não mente. Se ele falou que ele ia cuidar de nós, ele vai cuidar. Ele vai cuidar. Ele cumpre todas as promessas que ele faz. Se ele falou que cuida, é porque ele cuida. E se ele não fez ainda, é porque ele sabe a melhor hora de fazer. Então espera. Continua orando e tenha fé que aquilo vai acontecer. Amém? E assim, Deus criou o homem e a mulher, certo? Foi a última coisa que ele criou, não foi? Os seres humanos. Foi a última coisa. A última coisa. A Bíblia diz, o homem e a mulher os criou. Então, gente, o homem, Deus criou com o corpo de homem. E a mulher, ele criou com o corpo de mulher. E os animais, a mesma coisa, ó. Que a terra produza todos os tipos de animais, domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. Então Deus também ele fez os animais, o macho e a fêmea, para eles se reproduzirem e ter mais animais na face da terra. Da mesma forma, o homem e a mulher, o homem com corpo de homem e a mulher com corpo de mulher. E tudo que Deus faz é bom. Então tudo que ele faz é bom. No dia certo, ele planejou e ele fez. Então, por que deu certo? Porque ele planejou. As coisas que nem a letrinha. Você não vai jogar lá a letra e vai sair um livro. Você tem que planejá-la. Você tem que planejar as coisas que você vai fazer, não é verdade? E o legal é que ele gostou de tudo que ele fez. Ele gostou muito de tudo que ele fez. Porque tá escrito lá assim, ó. E Deus disse que tudo... Deus viu, disse não. É porque ele fala tanto, né? Deus viu que tudo o que ele havia feito era muito bom, né? Então, às vezes você vai fazer uma lição da escola, ou às vezes você vai fazer... Ah, já sei, aqui em casa o meu filho, ele brinca de Lego. Então, às vezes ele tá brincando de Lego lá, tá bem tranquilo, e aí de repente ele fala, uau, vou fazer um avião. E aí ele faz um avião muito maneiro, muito lindo. E aí ele fica todo entusiasmado porque aquele avião ficou muito lindo, não é verdade? Por quê? Porque ele planejou. Então, assim, o que você sente quando você faz alguma coisa que você gosta muito? Você fica muito feliz, não fica? Então, Deus também. Deus ficou muito feliz. Por isso que ele viu que tudo que ele fez era muito bom, entendeu? Era muito bom. Então, agora é hora da pergunta. Vamos ver quem prestou muita atenção na palavra que eu falei. Qual o nome do primeiro livro da Bíblia? Quem sabe o primeiro livro da Bíblia é Gênesis. Gênesis, gente, não esquece qual é o primeiro, Gênesis. Quem criou todas as coisas que existem? Essa é muito fácil, gente. Quem criou todas as coisas que existem? Deus, né? Deus. E agora tem uma muito fácil também. Como Deus criou o mundo? Como? Com o quê? Com o quê? Como que Deus criou o mundo? Vou dar uma dica. Dica. Como que ele criou? Com a palavra dele. É isso mesmo. E por que no livro de Gênesis está escrito várias vezes a expressão e disse Deus? Essa vocês também sabem. Por quê? Para mostrar o quê? Por que no livro de Gênesis está escrito várias vezes e disse Deus? Para mostrar que Deus criou todas as coisas através da palavra, isso mesmo. Em quantos dias Deus fez toda a criação? Toda. Essa é pegadinha, hein? Essa é pegadinha, presta atenção. Em quantos dias Deus fez a criação? Não vai errar, que é pegadinha. Ele fez em 6 dias, em 6 dias. E o que ele fez no sétimo? No sétimo dia, o que ele fez? Ele descansou, muito bem.
E o que Deus disse quando ele terminou toda a criação dele? O que ele disse, gente, quando ele terminou toda a criação? Que tudo era muito bom, é isso mesmo. Agora, nós vamos falar o quê? O nosso versículo. Sabe qual é o nosso versículo? Êxodo 20, 11. Em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra e tudo que nele há. E o 7º dia ele descansou. Êxodo 20, 11. Em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra e tudo que nele há. E no 7º dia ele descansou. 20, 11. Êxodo 20, 11. Vamos de novo? Em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra e tudo que nele há. E no 7º dia ele descansou. Êxodo 20, 11. Muito bem, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa palavra, que essa palavra venha edificar a vida de vocês. Eu sei que é uma palavra um pouquinho demorada, mas é porque é a palavra que a gente viria na nossa célula. Essa é a palavra, tá bom? Eu vou mandar um beijo para todos que estão assistindo. Eu espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam, Deus nos criou porque Ele nos ama. Ele está sempre do lado de vocês, amém? Um grande beijo, meus pimpolhos. Deus abençoe, a graça e a paz.